Com o advento da paz, em 2002, o governo gizou um projeto de reconstrução nacional que passava pela construção de estradas e pontes em todo o país. É nesta altura que o Instituto Nacional de Estradas de Angola torna-se numa empresa estratégica para o país. Joaquim Sebastião dirigiu o Instituto Nacional de Estradas de Angola por 2 vezes e movimentou milhões de dólares norte-americanos. Hoje é acusado pela Procuradoria-Geral da República de enriquecimento ilícito. Nesta reportagem, vamos mostrar documentos inéditos que revelam como funcionava o esquema de corrupção no INEA. De 4 de setembro de 2006 a 20 de agosto de 2008, Joaquim Sebastião homologou 119 contratos para construção e reabilitação de estradas num valor global de 2.418.830.008 dólares norte-americanos. Só a empresa DAR, por exemplo, assinou 11 contratos num valor de 45 milhões de dólares, como mostra este despacho de 1 de fevereiro de 2008 de homologação de contrato assinado pelo representante da empresa DAR, Ranzi Klink, e Joaquim Sebastião, no valor de 714.085 dólares e 35 cêntimos. Esta planilha mostra o número de contratos homologados entre o INEA e a empresa BDM, representada por Carlos Fernando Mota Callier, que viu ser adjudicada 10 obras, num total de quase 59 milhões de dólares norte-americanos. Só para a reabilitação da Estrada Nacional 350 entre o Beilundo e Mungo, numa extensão de 65 km, a BDM encaixou 1.830.470 dólares norte-americanos em 2007. Uma das construtoras que mais encaixou dólares americanos com a adjudicação de obras do INEA é a Carmon. Este contrato foi o primeiro depois de 1 ano da sua criação. O valor em kwanzas é de 462.982.000. Em novembro de 2008, recebeu muito perto dos 93 milhões de dólares norte-americanos. A nossa investigação soube que destes valores foram levantados 42 milhões e entregues em malas em casas de Joaquim Sebastião, Oscar Tito Fernandes, António Perrussi e António Quenda. No segundo contrato, a Carmon encaixou 298.895.465,89 cêntimos. E teve a BDM como empresa fiscalizadora da empreitada de reabilitação e construção de pontes inseridas no eixo rodoviário Pombo-Namibe-Bentiaba-Dombe Grande. Joaquim Sebastião é sócio das 2 empresas. Investigações apontam que Joaquim Sebastião e seus sócios agiram de má fé em muitos contratos, inclusive em relação à qualidade das obras por executar, como revela esta troca de e-mails sobre os trabalhos na autoestrada Zeto Sóio, do pacote 7. Podemos apresentar pelo menos 5,5 milhões de dólares realizados e não realizados. Por favor, aconselhar que itens podem ser retirados da planilha. Num outro e-mail, há uma ordem para que sejam liberados
os seguintes valores: 3 mil dólares, valor acertado com um cidadão identificado apenas como Dr. Nelson, para fazer aquilo que a nossa investigação considera corromper os fiscais de campo para liberação de vigas reprovadas. E 300 mil kwanzas que deviam ser entregues em mãos a um senhor identificado apenas como Dr. Anand. Este documento da Carmon faz uma solicitação de fundos com urgência, só para pagar fiscais, no valor de 10 mil dólares norte-americanos. Esta planilha mostra os valores pagos ao soberano, código de identificação de Joaquim Sebastião. De novembro de 2012 a janeiro de 2013, o soberano recebeu perto de 16 milhões de dólares norte-americanos. Aqui é possível verificar transferências da ATP Brasil para as contas de Joaquim Sebastião na República Federativa do Brasil. As transferências atingiram os 21 milhões de dólares. E mais dinheiro foi posto fora do país por Joaquim Sebastião através da Carmon, como mostra esta carta de solicitação de transferência de valores ao Banco Português BPI para a conta da ATP Brasil Engenharia, no valor de 5.264.000 dólares e 115 dólares norte-americanos. Esta planilha mostra como eram divididos os valores com todas as partes do alegado esquema de corrupção no INEA. Aqui são descritos os movimentos denominados distribuição, Soio 2 e Namib. Na planilha há uma descrição de valores entregues em mãos, depositados em contas particulares. Há valores que serviram para pagar viagens a Londres. Salta-nos à vista os 50 mil dólares entregues por Perrussi a miúda no dia 10 de maio de 2013. Quem é a miúda? Depois de uma apurada investigação, ficamos a saber que o código miúda servia para identificar nas planilhas a cidadã angolana Mayra dos Santos, ex-esposa de Zeno dos Santos. E há mais. No dia 30 de outubro de 2012, a miúda Mayra dos Santos recebeu 15 milhões de kwanzas, na época equivalente a 150 mil dólares norte-americanos. Procurada a comentar: o número para o qual ligou está desligado ou fora da área de cobertura da rede. O número que marcou está desligado numa área sem cobertura. Por favor, tente mais tarde. Os e-mails que você vê a seguir revelam conversas mantidas entre os beneficiários. Passo a ler. Após 5 meses de reunião e visitas ao Banco Nacional de Angola, conseguimos hoje, 23 de novembro de 2009, a autorização para transferência junto ao nosso antigo parceiro, aqui a referência é para esta estrutura, de 4.385.546 dólares norte-americanos e 6 cêntimos para a empresa brasileira de Joaquim Sebastião, que montou todo o orçamento para 16 pontes no Soio. Neste outro e-mail, ao Perrussi, é apresentado os troços onde a empresa Engevia tem condições de atuar de imediato e por ordem de preferência. A parte destas obras, a Engevia ficou com obras em Benguela, Balombo e Bangaganda, 123 km por 92 milhões de dólares. Huila, Kakonda, Chikonga, Matala, 146 km por 109 milhões de dólares. Atente agora para esta planilha de pagamentos saídos do Banco BPI da conta da Engevia, num total de
$18.374.649,60. Depois da Carmon, com quase 17 milhões de dólares, aparece Distribuição 1 e Distribuição 2. São códigos para identificar Joaquim Sebastião, que recebeu de comissão $1.200.000 norte-americanos, e Oscar Tito Fernandes, que ficou com 3 milhões de dólares. Este documento da Carmon mostra mais uma transferência de $4.200.000 para a conta de Tito Fernandes e Joaquim Sebastião para um banco americano em Nova York. Nesta outra planilha, encontramos os valores transferidos para a Telabel, a empresa portuguesa que transferia valores para Oscar Tito Fernandes e Joaquim Sebastião. Só da conta no BPI foram transferidos exatos $31.019.400 norte-americanos. A nossa fonte disse-nos que todos os contratos em que Joaquim Sebastião terá agido como treinador e árbitro foram homologados pelo Tribunal de Contas sem qualquer constrangimento. A fonte da PGR reforça que o processo ficou facilitado porque dentro do tribunal estava um primo de Joaquim Sebastião, Hélder João Bege, a quem a fonte chama de um facilitador. Foi chefe da 3ª Divisão da Direção dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas e chegou a ser administrador da AGT. Procurado a comentar, Hélder João Bege nega qualquer ligação comercial com o seu primo. Quem homologa os contratos do Tribunal de Contas são os juízes conselheiros. Mesmo os técnicos que trabalham nas divisões afetas à fiscalização prévia não têm essa competência. Os pareceres que eles fazem técnicos não são vinculativos. Portanto, os juízes é que decidem e homologam os contratos. Fazer algum parceiro? Nunca, até porque eu sempre trabalhei na fiscalização sucessiva, nunca lidei com os contratos, mas nunca mesmo, olha. Eu tive mais de 13 anos como chefe de divisão, mas na área da fiscalização sucessiva, nunca tive ligado aos contratos. É falsa a ideia de que eu tenha feito parte ou tenha ajudado na homologação deste ou daquele contrato. É falsa essa ideia. Quem fez isso está de má fé, simplesmente com o intuito de me prejudicar. Há alguns anos, João Bege foi notícia em jornais brasileiros. Chegou a ser citado como tendo sido arrolado em processos da Operação Lava Jato no Brasil, como lobista, ou seja, considerado pela justiça brasileira como sendo o principal indivíduo que auxiliou a Odebrecht a celebrar contratos em Angola em função da sua ligação com Taiguara Rodrigues dos Santos e a Odebrecht. Nunca. Eu não conheço ninguém na Odebrecht. Está bingando? Eu não conheço ninguém na Odebrecht. Estou numa casa, num apartamento a pagar renda. A pagar renda. Fala-se muito aí que o Joaquim Sebastião ajudou muita gente, não sei o quê. Mas o Joaquim ajudou muita gente, menos a família. E eu sou um dos que estou aqui, que infelizmente estou a aparecer nesse processo. Eu não tive benefício nenhum. Durante o processo da Lava Jato, a imprensa brasileira chegou também a noticiar que, em fevereiro de 2015, foi atribuída a nacionalidade brasileira pela presidente Dilma Rousseff. Tudo mentira, cabingano. Requeri a nacionalidade por naturalização via prole brasileira, por conta dos filhos brasileiros que eu tenho. Esse processo comecei a tratar finais de 2014, ok?
com toda a demora que esses processos normalmente enfermam. No início de 2015, o processo saiu no Diário Oficial, no Boletim Oficial da União, em como, portanto, a Polícia Federal e homologado pela Presidente Dilma, porque esse o procedimento é esse. Então essa confusão toda calha, o meu nome é publicado no boletim como muitos outros. Então a imprensa depois começou a vasculhar. A sua empresa, Exergia Projetos de Engenharia S.A. Angola, tem negócios com o português João Pinto, na Exergia Portugal e com a Exergia Brasil, representada por Taiguara, sobrinho de Luiz Inácio Lula da Silva. Fui vítima do facto de haver essa conexão com o Taiguara. E isso foi especulado pela imprensa jornalística sensacional no Brasil. E o que há é que são aqueles extratos que vai encontrar espalhados na internet. No Google, por exemplo, se for lá, vai lá aparecer muita informação, a me ligar o Taiguara, a falarem mal dos lobista, não sei o quê, o Helder, não sei o quê. Epá, porque que eu tenha influenciado em alguma coisa que me tenha beneficiado, nunca me engano. Porque senão eu teria sido arrolado e arguido, ter considerado arguido no processo do Taiguara. Não fui. Veja agora a lista de alguns bens de Joaquim Sebastião, o Soberano. Só de vivendas, o Soberano tem 34, dentre as quais 4 vivendas no Talatona e uma no Brasil. 8 apartamentos, 4 na Maianga e 4 em Portugal. Uma sala no Hotel Mundial, um terreno de 19 hectares no perímetro do Gadaki e um resort junto à praia da Nisha e um campo de treinamento desportivo no Sequele. Tem também 5 caminhões, 24 viaturas top de gama e declarou à Justiça 5 milhões de dólares norte-americanos em vários bancos. Nos termos da lei da recuperação do repartimento progressivo e perda largada dos bens, o âmbito desta lei diz clara e precisamente que depois de uma sentença condenatória transitada em julgado, dá-se início a um processo de recuperação dos bens declarados perdidos a favor do Estado. É depois de uma condenação. Então, como nós não estamos diante de uma condenação, não há uma acusação sequer, nós preferimos, como advogados, manter-nos em silêncio, estamos a dar esse esclarecimento necessário por causa deste desvio, porque só depois disto é que se pode falar verdadeiramente de um processo de recuperação de ativos. Antes disto, independentemente de existir fortes indícios de culpabilidade ou não, há aqui a presunção de inocência. Joaquim Sebastião terá constituído várias empresas, dentre as quais estão a Telabel, Queiroz Galvão, DDM Engenharia e Tecnologia, Carmon, Engevia, MCA, Encoens, Linfa Motors e a Multicorp. Em todas são apontados Oscar Tito Fernandes, António Quenda, António Perrussi e Mayra dos Santos como seus testas de ferro. Já no fim da nossa investigação, tivemos acesso a este contrato fictício entre a Carmon e a ATP Engenharia para legalizar a saída de dinheiros do país. Acredita-se que, por esta via, mais de 18 milhões de dólares norte-americanos tenham sido transferidos para Portugal. No Banco Valor, Oscar Tito Fernandes agia também como testa de ferro de Joaquim Sebastião. Não é surpresa para ninguém. Todos os amigos que se achavam amigos o abandonaram. Sim, que ele ajudou. E muitos desses supostamente se enriqueceram. Todos, mas todos mesmo, desapareceram.
Então só tinha ficado a família. E eu até na cadeia de São Paulo eu disse ao primo, Deus é bom. Porque se calhar, se você me tivesse ajudado tanto como ajudou muita gente, se calhar eu não tivesse aqui a dar cara, também já tinha fugido. Mas Deus sabe o que faz. A TPA procurou contactar o empresário Oscar Tito Fernandes para a sua versão dos factos, mas este negou-se prestar qualquer esclarecimento.